Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod, um videocast que traz aqui algumas personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida de outras pessoas. E aqui a gente mostra casos, imagens, histórias. A ideia aqui é levar um conteúdo para uns jovens que estão procurando uma profissão, uma especialização, mas também aquele profissional experiente que já trabalha na área há algum tempo e veja aqui um conteúdo e queira se aprofundar um pouco mais, que aqui o Na Face Pod seja um ponto de conexão entre esses profissionais. Mas o principal propósito do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Uma pessoa que se identifica com um caso aqui apresentado, se identifica com alguma dor, com alguma deformidade, alguma complicação, que aqui também a gente possa conectar esses pacientes, essas pessoas, aos profissionais convidados que a gente tem aqui. Isso já vem acontecendo, as pessoas já vêm mandando mensagem para o Na Face Pod, falando que tem uma dor similar, alguma complicação, que queria o contato de algum entrevistado, e aqui a gente faz essa conexão. Isso já vem acontecendo e isso já é um motivo de muito orgulho para nós. Para que tudo isso aconteça, a gente tem o apoio de alguns patrocinadores aqui. Um deles é a MaxFix, um material de fixação da Sartori, um excelente material de fixação nacional, excelentes placas, excelente parafuso, pega do parafuso boa, cirurgião que sabe bem quando o parafuso não pega na chave. Então aqui você tem uma excelente alternativa para a sua cirurgia. Outro patrocinador é a Neo Custom, as próteses customizadas da Neo Orto, que está aqui com a gente também, um gigante, um abraço para o Geninho, para toda a equipe da Neo Orto, que agora adquirida pela Medartis, tenho certeza que vai se transformar em um maior ainda, e eu tenho a honra de estar com eles aqui, com a Neo Custom, um sistema de prótese customizada. A gente fala muito de face, mas eles têm prótese customizada para quadril, ombro. É uma excelente alternativa, um excelente custo-benefício também para os pacientes e para o cirurgião e para os convênios, por que não? O outro patrocinador aqui é a Ortoface, há 24 anos no mercado, levando alternativas para cirurgias, com um excelente atendimento, com uma logística impecável, há muitos anos no mercado, levando segurança para os cirurgiões aí em todo o Brasil. E outro patrocinador aqui nosso, um apoiador, é o Não Complica. Não Complica é um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Então você, cirurgião, quer capacitar melhor a sua secretária, melhorar a comunicação, o atendimento de excelência, boas práticas, gestão do tempo, tem tudo nesse portal, inclusive com cursos presenciais também. Então agradeço a todos os patrocinadores aqui. Que mais, Jesito? Temos aqui, o Na Face Pod está no YouTube, no canal no YouTube, no Spotify com imagens, inclusive teremos imagens aqui, você que está treinando, está fazendo suas coisas, em algum momento aqui eu vou te avisar para você tirar o celular do bolso e assistir os casos que vão ser apresentados aqui, que estão muito legais. E todas as quintas-feiras a gente está na TV+, TV aberta, viu? Para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Um abraço para o Lucas, para todo o pessoal do Rio Grande do Sul aí. Dito isso, eu tenho aqui hoje um cara que eu acompanho há muito tempo, eu já vejo a evolução dele há muito tempo, eu vejo os casos que ele tem, e ele tem uma característica de resolver casos extremamente complexos, que vocês vão ver aqui, e a gente sempre comentou no mercado que a gente vive, da bucomaxilo, que esse cara recebe uns casos que ninguém recebe, uns casos extremamente complexos e resolve a vida do paciente. Então, por isso eu fico muito honrado dele ter aceitado o convite, e eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Vitor Ferreira. Muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Luiz. A gente conversou já antes sobre isso, fiquei muito feliz pelo convite aí, espero que consiga agregar tanto pro podcast quanto para quem está assistindo a gente aí. Vamos lá, vamos ter uma conversa legal. Já tinha participado de alguma ou não? Não, primeira vez. Primeira vez. E foi com emoção, né, pra chegar aqui. Com emoção. Pra quem tá assistindo a gente, cara, vim de guincho hoje de manhã, 6 da manhã, cara. E eu fico mais honrado ainda por ter dado certo. Cheguei aqui em casa, tive que rever os casos, fui pro consultório, mas deu tudo certo, estamos aqui. Que bom. Conversando. Que bom, e que espero que valha a pena, que você curta o momento também. Não, com certeza, com certeza. Espero que o pessoal goste também. Deixa eu te perguntar, você nasceu aqui em Curitiba? De onde que você é? Nasci aqui em Curitiba, Luiz. Minha família, na verdade, é de Londrina. Minha família toda é de Londrina. Aí meus pais vieram pra cá quando tinham lá seus
25, 30 anos. E aí eu fui o único que nasceu fora, assim. Então eu sou... De todos os familiares, fui o único que nasceu em Curitiba. Depois minha irmã voltou pra Londrina, mas hoje sou nascido e criado, na verdade, em Curitiba, mas com o coração lá londrinense, sabe? Vai pra lá de vez em quando? Né? Vou com uma certa frequência. Você fez teu ensino médio lá, tudo? Não, estudei aqui em Curitiba. Estudei aqui em Curitiba. Você tem quantos irmãos? Uma irmã. Uma irmã. Uma irmã. Mas na área, ela foi pro direito. Né? Na odonto mesmo, tem uma tia que foi pra odontologia, uma tia do lado paterno. Mas não sou de uma família que não é referência da odontologia, área da saúde. Sou um dos desbravadores, assim, digamos. Acho que não tinha muita inspiração, fui meio ao acaso, assim, pro odonto. A tua irmã é uma profissão que tem, mas não tem a ver, né? Hoje, cada vez mais ligada à área de saúde, né? Tem uma certa relação ali, mas a verdade é que ela não entende muito da saúde e eu não entendo muito do direito, cara. A gente se ajuda, assim, cada um quando precisa, ela tá ali pra dar um suporte, né? E você fez teu ensino médio onde aqui? Cara, eu tive o privilégio, na época da minha infância, dos meus pais terem uma condição financeira estável, assim, estudei num colégio particularmente bom, no Colégio Bom Jesus. Fiz o ensino médio no Bom Jesus também. E aí, cara, consegui passar na Federal, me dediquei bastante. Mas estudei aqui em Curitiba mesmo. Tem contato com o pessoal do Bom Jesus ainda ou não mais? Pouco, cara. Tem aqueles amigos, assim, que a gente tem mais proximidade, assim, mas esse sim acompanho a vida toda. Mas a gente acaba meio se distanciando, né? Mas ninguém seguiu o teu caminho da odonto. Da odonto, não, tem vários colegas da minha época que são dentistas, mas, por exemplo, da bucomaxilo, que eu me lembro de cabeça, não, assim. E aí você fez federal? Aí fiz federal. Como que foi esse período aí de faculdade? Cara, o caminho da odonto foi meio estranho, assim, acho que eu tava falando... Estranho. Eu não tinha uma referência, minha tia, tem essa tia que era de Londrina, hoje mora em Cascavel, que é dentista. Mas eu não tive muito contato com odontologia, né? Então, tive quando eu ia no dentista, assim, aparelho, parte de ortodontia. E aí eu fiz um teste vocacional quando eu tinha lá os 17, 18 anos. E fui era na PUC, era na disciplina de psicologia, eles faziam testes vocacionais na época, assim. E a pessoa que me atendeu, uma graduanda, não sei se... competente ou não, era a pessoa que fez e ela falou, Vitor, ou você vai para economia ou você vai para odonto. Aí eu sentei, conversei com meu pai, meus pais são bem rigorosos, assim, mas meu pai é bem aberto na decisão dessas coisas. Ele falou, filho, eu acho que economia você vai ter que ser funcionário, cara. Odonto pelo menos vai trabalhar por conta. Eu falei, então vou ser dentista. Te convenceu. Aí fui pra odonto, cara, passei. Na época do vestibular ainda tava meio em dúvida. Fiz vestibular pra engenharia também no antigo Cefet, hoje é o TF, né? Passei pra engenharia mecatrônica no Cefet. Aí no final eu falei, quer saber, eu vou pra odonto mesmo e caí de paraquedas, cara. Não sabia, não sabia nada, assim. Tem uma história engraçada, quando eu fui na primeira Salgem, que é uma semana acadêmica, pra quem tá assistindo, acho que é uma semana acadêmica conhecida aqui de Curitiba, né, da Federal. Tinha uma palestra de endo, cara, e os caras projetaram uma lima endodôntica no telão, assim, da aula. E eu olhei aquela lima, cara, pra mim aquilo lá era um negócio de 30 centímetros, né? Falei, caraca, por que serve isso aí? Parecia uma chave de fenda. Aí depois de 1 ano e meio, quando eu caí na endodontia, eu descobri que é um negócio de 1 centímetro, cara. Pequenininho, era isso. Você vê como é que eu era, cara. E foi um período... Você curtiu, assim, ou chegou um momento que você falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, então, aí que tá. Eu acho que teve uma dessas vantagens de não ter tanto entendimento, cara, é que eu não tinha uma... Igual muitos colegas têm, eu sempre quis cirurgia, eu sempre quis dentística, eu sempre quis prótese, que são as áreas da odonto, né? Eu não tinha isso, porque eu não tinha muito conhecimento, né? Então, eu fui aproveitando as matérias baseado no que eu ia me interessando, sabe? E eu sempre fui muito metódico, assim, e estudioso, modéstia à parte, assim, sempre me dediquei bastante nos estudos. Então, eu gostava bastante, cara. Gostava do ambiente, gostava de estudar. Tanto é que, se você for me perguntar coisas, às vezes, de outras áreas, curiosamente ainda lembro. É mesmo? Preferia trocar por outros conteúdos na minha cabeça, né? Que o HD vai ficando meio cheio depois de um tempo. Mas gostei bastante da graduação, cara. Particularmente, eu sou um entusiasta, assim, da odontologia, cara. Teve dificuldades ali
Tive, né? Tive. A parte básica era muito difícil, né? Apesar de eu ser relativamente novo, a básica na minha época na Federal era bioquímica. Putz, bastante gente reprovava, né? Então essa parte foi difícil. Endodontia era muito difícil, era uma matéria que na época o Batista, o antigo... a equipe do Batista em geral, da Endo, era muito, muito rigorosa, então a gente sofria bastante também. Mas consegui passar ileso, cara. Peguei uma final ou outra, mas consegui formar no final. Bom, graças a Deus, né? Vieram vários cirurgiões aqui, né? E eles falam que em boa parte da faculdade ele foi vendo assim, pô, isso aqui não é pra mim, eu não quero, até ter contato com a cirurgia. Como que foi pra você? Porque a bucomaxilo é meio distante da odonto, né? Cara, pra mim... Como que foi? Antes de tudo, já um agradecimento pra você. A gente conversou em off, mas agora oficialmente. Pelo convite aqui, cara, porque assisti a alguns dos podcasts que você gravou. E, cara, vários dos caras que você recebeu aqui são inspirações pra mim. Foram meus professores, que cara. Que legal. E... Então, tá aqui hoje falando no mesmo lugar que o João Carlini, um cara que eu admiro, inspiração minha muito grande. Fico muito contente, cara. Obrigado. Então, da pergunta de como eu fui para Buco, cara, eu fiz um caminho bem diferente da grande maioria dos colegas, né? Acho que até isso se espelha um pouco no meu trabalho hoje. Eu vou referenciar um amigo meu que falou num podcast recente, Lucas Gesert, de Sergipe, cara. A gente, cara, eu sou um cara que gosta muito de pessoas, assim, então eu admiro pessoas, caráter, personalidade, e durante a graduação eu acabei meio me identificando muito com o pessoal da estomatologia, que na época era o professor Cleto Piazeta, e dois professores que ainda estão lá, o Cássius Torres e o José Miguel Amenaber, né? E esses caras, pra mim, cara, eles foram muita inspirações como pessoas, assim. Então, quando eu caí na estômato, apesar de eu ter as matérias ali que eu tinha algumas afinidades, outras um pouquinho menos, curiosamente cirurgia não era a minha afinidade maior nessa época. Quando eu caí na estômago, eu olhei o Cássio, o Cleto, eu falei, cara, os caras eram muito inteligentes. Você perguntava coisa pros caras, eles sabiam, pra mim, assim, eles sabiam tudo. O que eu perguntasse, os caras sabiam. E eu falei, puta, cara, eu quero ser igual a esses caras, sabe? E aí, criei uma paixão muito grande para estômato, que foi minha primeira paixão na odonto, né? Na básica, gostava de anatomia, mas estômato foi a minha primeira paixão. E foi muito por causa desses caras, sabe? Aí falando do Lucas falou isso nesses tempos num podcast que ele caiu na cirurgia também por causa de referências de professores, né? Sim. E eu tive essa mesma relação com a estômato. E aí fui monitor de estômato, cara, do 6º período até o final da faculdade. Na época era não remunerado, depois fui remunerado e fiquei até o final. E aí me formei, quando eu formei, aí fui trabalhar, igual a grande maioria dos colegas que estão assistindo aqui, a gente vai para consultório popular, convênio, trabalhava no Sítio Cercado aqui em Curitiba. E aí tava começando a entender as coisas, fazia de tudo um pouco, modéstia à parte fazia ok, assim, pro meu nível de experiência. E aí um dia surgiu um caso de estômato no consultório, cara. Lembro até hoje. Uma menina que tinha um inchaço no palato. E, putz, cara, fiquei curioso ali, fui ver, resumindo, era uma unha, cara. Tirei com uma sonda, era uma unha. Uma resposta inflamatória é uma unha que ela tinha ruído. Mas, cara, nesse dia eu falei, putz, cara, fazendo endo, extração simples, fazendo restauração, de repente surgiu, eu falei, cara, eu gosto disso. Não dá, eu gosto disso, acho que eu vou seguir para esse caminho. E eu fui conversar com o Cássio na época. E já fica aqui, cara, minha admiração absurda por ele. Já falei várias vezes, é um cara que eu admiro muito como profissional, como pessoa, cara. E aí o Cássio falou pra mim, Vitor, estômato, cara, é difícil de viver. Estômato é uma área que você vai ter que trabalhar com graduação e tudo mais. A área acadêmica acaba sendo o mercado mais comum, porque o mundo privado não é tão fácil. Mas se eu posso te dar uma sugestão, existe um curso de residência de cirurgia bucomaxilo, que aqui de Curitiba, na Ernesto Gettner, né, Laurindo Sassi. E lá você vai ter uma estomatologia espetacular, porque é um centro de referência do Paraná, de diagnóstico, e vai ter um aprendizado de cirurgia que, mesmo que você não goste de cirurgia oral maior, você vai sair de lá um excelente cirurgião oral menor. Essas foram as palavras do Cássio e do José Miguel na época. A gente estava tomando café lá, e daí quando eu saí de lá,
Eu falei, tá, professor, mas o que eu faço? Não conheço ninguém de lá, não tenho contato nenhum. Entra por onde? Não tinha um currículo grande. Participei de semana acadêmica, fiz iniciação científica, assim, não, tinha um currículo bom, mas eu não era igual aqueles caras que gostam de book e já vão criando o currículo do 4º período, né? Aí ele falou, não, conversa com o Cleverson, que é um cara que na época era residente lá no Erasto, né? E aí, resumindo, para não me alongar muito, cara, caí no Erasto. E aí, lá no Erasto, putz, além da estomatologia, que eu sou apaixonado, que hoje meu consultório 50% é estomatologia. Eu descobri a cirurgia oral maior de verdade, sabe? Que eu tinha o estigma da cirurgia ortognática. Curiosamente, hoje é uma além da estômato, a segunda coisa que eu mais faço no consultório. O estigma que eu tinha na graduação caiu por terra. E aí, cara, caminhei junto numa bucomaxilo, que é o que, por exemplo, o Laurindo Sassi faz, Sim. Caroli de São Paulo faz, que é uma bucomaxilo que vai um pouco além de deformidade dentofacial e um pouco mais dentro das patologias maxilofaciais mesmo, né? E aí segui caminho nisso, né, cara? Fiz residência no Erasto, depois terminei a residência, fui pro mestrado em estomatologia na Federal de volta. Durante a residência ainda, eu fiz um estágio no CAIF, aí que eu me aproximei mais do Carlini. O Carlini tinha sido meu professor, mas eu morri, cara, igual vários que talvez assistam, morria de medo do Carlini, cara. Carlini era ele falou casca grossa, ele já coloca assim, né? Ele era casca grossa na faculdade, cara. Mas daí no CAIF, cara, conheci o Carlini, conheci o Guilherme Strujac, putz, um amigaço meu, inspiração. Que opera com você. Opera hoje. Comigo. Cara, enfim, depois posso falar mais desses caras até. E aí que eu tive contato com a cirurgia ortognática de fato. Carlini abriu portas pra mim depois do CAIF, no meu R2. Aí fui pro Rio de Janeiro, fiquei na UERJ com o Paulo José, fiz um estágio externo lá. E aí quando eu voltei de lá, eu falei, cara, estômato já tá... Acho que já me considerava suficiente, assim, acho que já tava legal. E aí eu comecei a estudar mais a parte de cirurgia ortognática mesmo, propriamente dita. E aí depois do mestrado, desde então, trabalho muito nessas duas áreas, né? Deformidade dentofacial em geral e patologia maxilofacial em geral, né? A estomatologia também é uma... A gente fala de... Também a gente trouxe aqui, acho que a Roberta Zanicotti. Não sei se ela veio aqui. Excepcional, cara. É uma artista, né? Uma artista, E a gente desmembrou um pouco mais esse assunto, mas tem gente que ainda não viu, não foi pro ar ainda. O que é a estomatologia, doutor? Porque a gente fala para muito paciente, né? Perfeito, Luiz. Essa pergunta é espetacular, cara. Então, muitas pessoas confundem estomatologia com doenças do estômago, né? Como se fosse um gastro. Mas, na verdade, a estomatologia é o estudo do complexo estomatognático, que é um nome bem maluco, que, na verdade, eu não concordo com esse nome, acho que dificulta muito para a população não da área para entender, que é o complexo da boca, garganta e faringe, nasofaringe e tudo mais. Então, o estomatologista é o especialista em diagnosticar e tratar lesões benignas e malignas da boca. Quando eu falo de tratamento de lesão maligna, daí na verdade entra mais o diagnóstico, né? Lesão maligna é mais diagnóstico. Tá. Mas lesão benigna é toda a parte de boca, céu da boca, bochecha, língua, assoalho de boca, gengiva, garganta, região amidaliana. O estomatologista é o melhor profissional e mais capacitado para esse diagnóstico e tratamento. E é uma área que é meio que um limbo, assim, porque o otorrino não faz, porque não é a área de formação deles, apesar deles acabarem fazendo muito o primeiro atendimento. E o dentista básico, o dentista clínico de formação, por mais que a gente tenha isso na graduação, a grande maioria não gosta, né? Então, já dei aula em graduação de estômato, e a verdade é que se você tá com 50 alunos, 45 não gostam, cara. 5 têm um interesse, uma simpatia, mas a maioria esquece, porque é muito no começo da faculdade, né? Mas por ser um assunto mais denso, assim... Porque é muita coisa, né? Eu brinco com os meus alunos que queria falar que não é decoreba, mas é decoreba, cara. Então, depois que você entende, mais ou menos, é mais fácil de assimilar e seguir. Mas é um universo totalmente diferente. Igual é a ortodontia, né? Ortodontia, sim, você tem que aprender tudo do zero. Então, a estômato é muito disso. E por ser um mercado que não remunera tanto igual outras áreas... porque você vai trabalhar com diagnóstico e com gente simples, cara. Tem gente mais de condição, mas é a média da população. É aquela curva, né? Você vai atender desde o mais simples até o com maior condição, mas não é uma área que gira tanto parte financeira. Então, as pessoas acabam não se interessando tanto, cara.
E aí, curiosamente, cara, hoje em Curitiba, eu acho que eu e a Roberta somos os dentistas de atendimento privado que mais fazem atendimento de estomatologia. E alguns outros colegas fazem, mas eles fazem um atendimento com um número um pouco menor, assim. Então, não tem muita gente, sabe? E esse é um problema, cara, porque a população em geral sofre com isso. Toda semana, eu devo atender ali em torno de 5, 10 pacientes novos por semana de estômago. Todo dia, cara, todo paciente novo fala, puxa, doutor, eu nem sabia que isso existia. Ah, foi o ChatGPT que me falou. Ah, eu joguei no Google. Eu achei que era o meu estômago, não entendia. Depois eu fui no otorrino, daí eu fui no gastro, daí eu fui no dentista, até eu chegar em você. Então, eu tô com um caso, inclusive, no consultório agora. Talvez eu possa mostrar depois pra você, se você não se alongar muito. De um paciente que ficou 1 ano e meio procurando atendimento e tá com uma lesão na língua que provavelmente vai ter que fazer um tratamento bem agressivo. É mesmo. E foi em colegas muito competentes, mas que infelizmente não eram da área, sabe? Então, mas essa é uma dúvida que eu tenho, assim, porque tudo bem o paciente não saber da estomatologia, mas os dentistas, eles tiveram isso na faculdade. E eles não encaminham ou negligenciam algumas lesões. Sim. O que acontece, cara? Ah, Luiz, eu não... Por muito tempo eu já julguei, sabe? Já fiquei chateado, assim, já me revoltei, porque apesar da gente vai ficando mais cascudo com o tempo, pô, é a vida de um cara que tá em jogo, sabe? Sim. Mas a grande verdade é que é muito vasta a área e a cobrança das faculdades não consegue acompanhar. E eu passei por isso na graduação mesmo, em universidade particular, sabe? Você tenta explicar, eu sou um cara que sou bem metódico nas aulas, assim, tento falar um linguajar simples para o aluno que não gosta conseguir assimilar melhor. Mas é tanta informação que o colega acaba passando batido. Então, o que eu bato muito na tecla é saber o que é normal. Se você sabe o que é normal, quando tem uma coisa de diferente, você consegue encaminhar. Então, eu acho que dentro do processo clínico, o dentista... E aí, isso é uma conversa bem, bem específica, né? De questão de remuneração, tempo de atendimento, enfim, que é um problema em toda a área da saúde. Mas o certo mesmo é o dentista, na primeira consulta, além de fazer um diagnóstico odontológico, fazer um rastreio da boca para ver, opa, tem uma afta ali. Então, se tem uma afta, tem que investigar. Ah, faz quanto tempo? Ah, faz 1 semana. Ah, então pode ter mordido, vamos acompanhar. Não, essa afta já tá aqui faz 3 meses. Opa, não é normal. Esse é o tipo de condição que 3 meses já deveria regredir. Então, vale encaminhar para alguém investigar. Então, eu acho que peca muito isso, cara. Mas eu acho que o problema maior é na base. Na formação mesmo. Não só na formação, mas na estruturação da odontologia em si, sabe? Da forma com que a gente atende hoje no Brasil, convênio em geral, volume, quantidade de paciente, qualidade de serviço pro dentista. Aí o dentista acaba ficando mais focado no problema e não fazendo um diagnóstico no geral. E pode acontecer dele não ver essa lesão, porque de repente, Sim. sei lá, foi num bucomaxilo que tá vendo a estrutura óssea dele e às vezes nem viu a lesão. Uma frase do Cleto Piazzetta, cara. Você pode... Ele fala isso pros alunos. Você pode nunca ter visto um câncer de boca, mas com certeza um câncer de boca vai te ver durante o seu tempo de atuação. Então, infelizmente isso é uma verdade. É pesado, cara. Isso. É pesado. É bem triste isso, cara. E tem colegas que têm trabalhos muito legais, assim. O Laurindo Sassi, eu acredito, cara, posso estar falando besteira aqui, mas deva estar próximo de 30 anos de campanhas de prevenção de câncer no Paraná. Então, ele vai na Boca Maldita anualmente, fazendo rastreio de pessoas que estão passando por ali, justamente para tentar pegar esse paciente que passou pelo colega e o colega não viu, né? Então... esses rastreios são muito importantes. Mas eu acho que vai melhorar, Luiz. Tem melhorado bastante. Eu recebo indicação de muitos dentistas que eu nem conheço, assim. Então eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Colega que eu não tenho essa proximidade, que não estudou comigo, que eu não dei aula, enfim, que faz essa indicação, porque é um colega que se preocupa e ele me encontra e indica para o paciente. Faz esse caminho, sabe? Acho que a Roberta também passa por isso bastante, Sim. sabe? E você tem profissionais que tentam resolver? Tem, né? Sempre tem. É mesmo. Isso normalmente dá errado. Normalmente dá errado, infelizmente. Então, o melhor profissional, falando da estomatologia, mas isso serve para odonto em geral, ortodontia e a cirurgia ortognática também. Para mim, o melhor profissional é aquele que é humilde o suficiente para entender o seu limite,
para encaminhar, sabe? Opa, aqui eu já não tenho tanta experiência, prefiro passar para alguém que sabe, sabe? Eu prefiro o cara que tem medo de fazer o procedimento, mas é humilde o suficiente para encaminhar, do que o cara que é bem corajoso, mas não sabe fazer. Então, coragem com inexperiência, coragem com falta de capacidade, trazem os piores resultados. Perigoso, né? É perigoso. Então, tem muito colega que ainda faz isso, cara, que trata achando que vai resolver, e aí quando você vê, o problema já está muito maior. E isso vai desde lesões pequenas, né? Que, enfim, que às vezes não tem nenhum risco de vida para o paciente, você vai tratar com cirurgia, até lesões malignas que às vezes evoluem para uma metástase, o paciente vai ter que fazer uma mutilação, por exemplo, né? Pode evoluir nesse sentido. E agora falando pro paciente, como que ele pode perceber? Ele tá agora te vendo aqui. Tá. Ele, sei lá, mordeu ali, porque a gente morde, tem afta. E que momento que ele pode te procurar? Cara, não é pra qualquer afta também que ele vai te procurar. Eu vou falar para você igual eu falo para os pacientes. A gente, profissional, tá ali com o paciente àquela hora, né? Então, eu vou ver o paciente, vou fazer uma investigação naquele momento. Mas o paciente tá ali o tempo todo, vendo a boca dele. Então, o ideal quem tá vendo esse vídeo, acho que fica uma sugestão, né? Dá uma olhada na boca e veja como é que as coisas estão. Se notou que surgiu alguma ferida, alguma lesão, algum aumento de volume, algum sintoma, seja ele drenagem de pus, gosto ruim, dificuldade de respirar, dificuldade de engolir, alteração visual, que é um caso que eu vou mostrar para você aqui depois, qualquer sintoma de diferente que perdure, que dure mais do que 2 a 3 semanas, é interessante procurar um atendimento especializado. Aí seja no estomatologista, seja no cirurgião bucomaxilofacial. Eu não sou estomatologista de formação. Tenho mestrado em estômato e minha graduação toda foi em estômato, enfim. Mas eu não sou estomatologista, não tenho esse título, né? Mas procurar um cirurgião bucomaxilo que trabalha com patologia, acho que esse é o caminho que é muito importante de seguir, sabe? De orientar os pacientes. 2 a 3 semanas, ele já pode te procurar. E ele pode te procurar direto, não precisa... Pode procurar direto. Tá. E eu recebo bastante paciente porta aberta, assim. Eu vi a ferida, joguei no ChatGPT. Cara, eu adoro inteligência artificial, sabe? Então, vou falar bastante ChatGPT aqui até. Joguei no chat e vai no consultório. Recebo muito isso, cara. E eu acho que é bem legal. E aí o paciente chega lá, até me auxiliar... acho que a Nara até vai assistir aqui. A Nara pode até confirmar isso. Às vezes o paciente chega lá com uma dúvida bem simples, assim. Língua geográfica. A gente chama de alteração da normalidade. Uma condição que muitas pessoas têm e não precisa fazer nada, não requer tratamento. E ele marcou lá 1 hora. Pagou consulta 1 hora comigo. A Nara fala, poxa, doutor, você vai ficar 1 hora pra falar que não é nada, né? Cara, mas a pessoa tá preocupada, sabe? Acho que eu já passei por isso, você já passou por isso, de você ter uma questão que você se preocupa, você vai no colega profissional da área da saúde, ele sabe que não é nada de grave, ele fala, Luiz... Cara, não é nada de grave, vai pra casa, fica tranquilo. Cara, eu já penso diferente. Fica tranquilo, né? Aí, cara, quando o paciente chega, eu falo, olha, eu explico tudo, mostro os casos, mostro foto, tiro foto do caso pra ele ver na ampliação e não só no espelho, por exemplo, pro cara sair de lá tranquilo. E aí eu falo, olha, vamos supor, chega um paciente de 30 anos que descobriu língua geográfica, que achou que era câncer e é só uma alteração da normalidade. Eu falo, olha, você não tem perfil de hábitos, você não é tabagista, você cuida da saúde, você não tem um perfil social, de convívio, que justifique um câncer de boca. Então, fique tranquila. Se notar alguma coisa, daí volta no que a gente falou, né? Procure atendimento, presta atenção, 2 semanas é o prazo que a gente vai ter, né? E aí a pessoa sai tranquila ali, cara, e fala, mas preciso voltar ano que vem? Cara, não precisa. Não é igual o câncer de mama que tem um rastreio, um follow-up, né? Que é um acompanhamento planejado. Câncer de boca... Hoje em dia ele é muito mais comum em pacientes homens, tabagistas e etilistas por um período bem prolongado. Então a gente chama de tempo dependente e dose dependente. Então quanto mais tempo e quanto mais o paciente consumiu, maiores as chances. E com condições de higiene precária. Então homem, hábitos nocivos, cigarro e álcool os piores, e por um período prolongado. Esses são os pacientes de risco para isso. Hoje em dia a gente tem bastante mulher acontecendo. O homem é um pouco questionável porque o homem tem o homem na casa dos 70, hoje em dia de 60 a 70, era quem consumia mais álcool no passado, né? Sim. Hoje em dia já está misturando um pouco mais porque as mulheres dessa geração já são mais
usuárias de álcool e de tabaco, né? Mas, em geral, esses consumos que acabam sendo mais nocivos. Em segundo momento, lesões HPV positivas, que hoje representam, assim, dentro do meu atendimento, cara, talvez 5 a 10%. Um em cada 10 casos são lesões de HPV, né? Então, HPV é o herpes papilomavírus. É um vírus da família da herpes, igual é o herpes simples, igual é o herpes zoster, que é o cobreiro, que causa lesões, tem vários subtipos, né? E as lesões mais comuns que o HPV causa, que as pessoas vão, acho que, saber mais e reconhecer, são as lesões de colo de útero, né? Em mulheres adultas jovens. Mas para cabeça e pescoço, homens adultos jovens entre 25 e 40 anos são as pessoas mais acometidas daí de lesões malignas não relacionadas ao tabaco e ao álcool, né? Tá. Felizmente, hoje a gente tem no SUS um sistema de vacinação para HPV. Começou inicialmente com meninas, antes da primeira relação, na casa dos 12 anos. Hoje isso já está mais ampliado. Mas é reconhecido que o benefício da vacina se aplica tanto para homens e mulheres de todas as faixas etárias. Mesmo para aqueles que já têm lesões HPV positivas confirmadas. Então, uma mulher que tem uma lesão de colo de útero, que fez uma cuneização, que é a retirada parcial da lesão do colo do útero. Mesmo ela tendo HPV, a lesão já confirmada, já fazendo um acompanhamento, por exemplo, vacinar essa paciente apresenta resultados positivos para o acompanhamento dela, diminuição de carga viral, menor índice de recidiva. Então, hoje, esse segundo grupo, não tabagista e etilista, que é o grupo HPV positivo, são os pacientes que acabam tendo maior risco, que daí são homens, adultos jovens HPV, sabe? E isso para qualquer idade agora. Qual que é a faixa etária dessa mulher que já identificou, que já foi diagnosticada? Normalmente é adulto jovem, né? Que tem lesão HPV positiva, que é o grupo de risco, tanto para câncer de colo de útero, quanto para câncer de orofaringe. Tá. Né? Para câncer de colo de útero, eu não posso falar muito específico de dados, porque eu não estudo tanto a fundo, né? Mas a orofaringe é homens adultos jovens, em geral. Nesse intervalo até 40. 35 a 40, mas o range é grande, né? Então você pode tem casos de pacientes mais jovens do que isso e tem casos de pacientes mais velhos do que isso. Mas é bem menos comum do que o tabaco e o álcool. Bem menos comum. Essa é a grande verdade. Mas eu recebo muito caso de lesão HPV positiva, que é papiloma, né? São lesões benignas, que em geral, quando tratadas, elas tendem a estar resolvidas. Existe uma taxa de recidiva dessas lesões, né? Mas, em geral, quando retiradas, elas estão tá tudo certo. Mas esse é um paciente que esse sim, tem que fazer um acompanhamento. A cada 2 anos, normalmente eu faço a consulta, encaminho daí para o urologista ou ginecologista, encaminho para um cabeça e pescoço para fazer uma videolaringoscopia, né? Para fazer um rastreio de orofaringe e nasofaringe, para pelo menos a gente saber que ali tá tudo certo. E aí encaminho para vacinação, que é um protocolo bem plausível, assim, pensando. Então, eu fiz a introdução aqui falando que você recebia muitos casos complexos, né? Eu já fui em algumas cirurgias, não sei se você vai lembrar, mas na época que eu frequentava mais cirurgias, eu via alguns casos extremamente complexos. Então, a origem desses casos provavelmente eram casos que vinham ou do Erasto ou com alguma complicação tumoral. Tem isso? Tem. Assim, os casos grandes que a gente faz, aí saindo um pouco da estômago, indo para buco, né? Que é a minha formação básica, né? Que é com que eu trabalho. A grande maioria dos casos graves que eu tenho hoje, que a gente opera em hospital, são tumores maiores, né? Tanto de tecido mole quanto de tumores ósseos, que a gente precisa levar para o hospital para fazer, né? Então, amanhã em específico tem um tumor grande de maxila, que já fazia no Santa Cruz. Mas que começou pequenininho. Começou pequeno. Tempo de evolução de uns 3, 4 anos, cara. Nossa. Mas é benigno. Mas, cara, mutilante. É difícil. Um caso complexo. Mas demorou pra procurar. Demorou pra procurar. Ele veio pra mim, encaminhado de uma colega, pra tirar um siso, cara. E aí, caramba, na hora da consulta, um aumento de volume grande, deslocamento de órbita. Falei, cara, isso aqui não tá legal. E daí, pra dar notícia? Fala, cara, foi pra tirar o siso. Enfim, mas tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, esses casos de cistos e tumores, e hoje em dia eu recebo muito caso de paciente que toma inibidor de osteólise, que são
principalmente os bisfosfonatos e alguns anticorpos monoclonais como o denosumab, né, que é o Prolia, que é um outro medicamento, que são medicamentos que são muito usados para pacientes com osteopenia, osteoporose e doenças metastáticas de tumor, né, metastáticas ósseas. Então, tumor de próstata, mama, mieloma múltiplo, normalmente. Os pacientes que tomam esses remédios, para que serve esse remédio? Acho que esse é um tópico legal de eu falar, que eu acho que a gente pode ajudar quem está assistindo a gente, Luiz. Então, esses remédios inicialmente surgiram para ajudar os pacientes que têm osteopenia e osteoporose, seja ela idiopática, né? Ou seja ela hereditária, né? Então, aquele paciente de 60 anos que vai perdendo essa massa óssea, que normalmente é acompanhado por densitometria, né? E aí, com o tempo, vai desenvolvendo essas doenças, essas patologias ósseas. E qual que é o maior risco do paciente de osteoporose e osteopenia? Basicamente, fratura de quadril. Fratura de fêmur e cabeça de fêmur e quadril. Hoje, a sobrevida global do paciente com fratura de quadril, em 5 anos, normalmente gira em torno de 50%. Então, o paciente ou ele morre do trauma, algum tipo de embolia, algum tipo de consequência direta, ou das consequências desse trauma, né? Então, o paciente começa a ficar mais incapaz, tem que fazer uma prótese de quadril, normalmente mulher, né? Tem que fazer uma prótese de quadril, uma prótese você que trabalhou anos já deve ter acompanhado bastante cirurgia de ortopedia, né? Então, esses pacientes, em geral, têm uma sobrevida global muito ruim, uma qualidade de vida pós-trauma muito ruim. Então, o cálcio convencional, infelizmente, ele não é absorvido da forma que a gente gostaria. Então, esses medicamentos, os bifosfonatos e esse grupo específico de anticorpo monoclonal, que é o Prolia, por exemplo, que é o denosumab, eles atuam inativando os osteoclastos. Então, a gente tem dentro... O nosso osso é uma estrutura dinâmica, né? Então, a gente está sempre com esse osso em metabolismo, sempre ativo. Então, o paciente imagina na cabeça do paciente leigo que não entende, que o osso ele é estático. Que ele tá sempre igual e a gente nasce com o osso de um jeito, depois que vira adulto ele fica assim até o resto da vida. Mas o corpo ele tá sempre levando esse osso para onde ele precisa mais. E o que faz isso é uma célula que a gente chama de osteoclasto, que faz a reabsorção do osso que não está sendo utilizado, e os osteoblastos levam o osso novo para o lugar que precisa disso. Então, esses medicamentos específicos, eles atuam inativando direta ou indiretamente, os osteoclastos, os que reabsorvem. Age na célula. Na célula. Essa é a função. Normalmente inativando ou destruindo essa célula. Então, se você pensa que uma célula reabsorve o osso e a outra deposita osso novo, se você tira a que reabsorve, a que deposita tem um efeito melhor e você melhora essa qualidade óssea. Então, esses medicamentos são excepcionais, cara. Eles aumentam e muito a qualidade de vida do paciente idoso e do paciente metastático também, que aí é uma outra conversa. Só que em contrapartida, o nosso osso ele precisa desse metabolismo. E na boca, quando a gente faz uma extração, quando a gente faz um implante, quando a gente faz qualquer procedimento ósseo, a gente precisa que essa célula osteoclástica nivele esse osso para que isso cicatrize legal. E se isso não acontece, por exemplo, você faz uma extração. Para quem é dentista entende mais, mas para quem é paciente que estiver assistindo é importante. Você faz uma extração de um dente que tem 2 raízes, certo? No meio tem a furca, que é um osso. Quando eu tiro esse dente, esse osso ele fica como se fosse uma montanha de osso. Numa imaginação, a gente imagina que o corpo vem e joga o osso dentro e tampa esse buraco. Mas na prática, essa furca, essa espícula que fica ali no meio, ela é reabsorvida em parte e depois esse osso ele forma de dentro para fora. Se esse osso ele não é reabsorvido, todo osso que fica exposto no corpo, ele infecciona. Então pensa você, caiu de bicicleta, quebrou o braço, ou fratura exposta. Se você não opera, isso é uma fratura de emergência. Você vai para o hospital, você vai ser operado no mesmo dia, porque existe um risco muito grande de contaminação. Agora coloca um osso exposto na boca, que tem um monte de bactéria, que a gente usa para comer, que a gente usa para falar, e o corpo não consegue tratar isso vira um osso infeccionado, uma osteomielite. E aí, como a gente não tem esse processo de metabolismo ósseo bom, essa osteomielite não cura nunca. E aí isso vira uma bola de neve. Ela vai progredindo, a doença vai progredindo, cai às vezes na mão do colega desavisado, que tenta resolver isso com broca, com alveolótomo, enfim.
A maioria dos colegas age de boa intenção. E não adianta raspar a área, que é o que muitos fazem. Aí qual que é o problema? Você raspa o osso que tá doente, mas você expõe um osso que tá saudável, que e também... vem novas células que vão fazer a mesma que coisa. o problema continua, perdura. Então, esses são casos que a gente precisa tratar com bastante consciência do que vai acontecer e com bastante estudo do passado do paciente. De volta, tempo que o paciente usou remédio, dose que o paciente usou do medicamento, para você planejar isso e aumentar as chances de sucesso. E hoje isso na odontologia falando em português simples, é a maior bucha que existe, cara. Porque quanto mais você mexe, pior fica. Pior fica. E como que trava isso, a evolução disso? Então assim, cara, o problema desse medicamento, principalmente dos bisfosfonatos, que são os mais comuns, que é alendronato de sódio, ibandronato, ácido zolendrônico, que é o zometa, pamidronato de sódio, todos que terminam com ato em geral são bisfosfonatos. O que ele faz? Ele se deposita no osso. O osso tem uma estrutura que a gente chama de hidroxiapatita, né? Que é uma das estruturas moleculares do osso. O medicamento ele gruda no osso. E eu brinco com os alunos que é como se esse medicamento fosse uma mina de guerra. E ele fica grudado ali no osso. Quando o osteoclasto vem e ele come, ele morre. Como se fosse uma mina mesmo. Só que qual que é o problema? A partir do momento que o bifosfonato ele faz essa união com a hidroxiapatita, ele fica ali até esse osso mudar totalmente. E essa janela, a gente chama de meia-vida, né? Que é o tempo que o medicamento demora para metade dele sair do seu organismo. A meia-vida de bifosfonato, em geral, leva em torno de 10 a 11 anos. Então, o paciente que tomou esse medicamento, durante 11 anos, ele tem risco de ter uma cicatrização óssea atrasada. E é aí que é a dificuldade, cara. Porque, então vamos parar o remédio. Não adianta, cara. Mesmo já tá lá, já tá no organismo, vai demorar para fazer... E qual que é o maior risco, né? Tempo de uso e dose do uso. Então, existem medicamentos que são mais potentes e existem medicamentos que são menos potentes. E aí, se a dona Mariazinha chegou pra gente com osteoporose, toma bifosfonato via oral por 6 meses, uma vez por mês. Ela tem um risco de desenvolver osteonecrose. É baixo, já adianto que é baixo. Mas daí chega o seu João, que é um cara com câncer de próstata, metastático, que já tá com uma doença avançada, um prognóstico, né, que é a chance, como o paciente vai sobreviver com a doença, o prognóstico, falando meio de uma forma simples. Como que é a qualidade de vida do paciente com a doença. Um prognóstico ruim, a gente chama de sombrio, né? Ou seja, pouco tempo de vida, digamos assim, porque a doença já está muito avançada. Esse é um paciente que toma bifosfonato injetável, com doses semanais, às vezes. Tava lá. Então, esse paciente, ele tem muito mais chance de desenvolver uma osteonecrose do que a dona Mariazinha. Mas os dois têm risco, né? E aí é uma complexidade que impacta, inclusive, num implante dentário, com um tratamento simples. Implante em geral, já fica a minha orientação para dentistas que estão assistindo. Se extração a gente não recomenda, implante, então fuja. Você vai perder dinheiro, no melhor cenário você perde o implante. No melhor cenário. No pior dos cenários, você tem um problemão que você vai perder sono por muitos e muitos dias. Então, hoje tem colegas que fazem implante. Eu particularmente, tenho alguns casos de implante em paciente bifosfonato, mas com bastante ressalva, com bastante planejamento, com análise de medicamento, paciente de baixo risco. Mas, em geral, cara, não vale o risco. Não vale o risco. É um problema que existem formas de você devolver esse dente sem esse risco para o paciente. Porque qual que é o risco maior? Dessa infecção aumentar muito e você perder um segmento de mandíbula. O paciente perde a mandíbula. E aí, da onde isso? Eu nunca vi isso. Esses pacientes, eles existem, mas eles acabam vivendo à margem da sociedade. Não sai de casa, não se alimenta direito, porque se alimenta com sonda. Então, por causa de um implante, que às vezes o dentista fala, não, eu vou fazer, tô precisando fechar o mês, bater meta, moção, vai dar certo. Não faz, não vale a pena. Não vale, Luiz. Então, em contrapartida, a gente tem daí eu tava falando dos bifosfonatos, né? A gente tem os anticorpos monoclonais, que o que eles são? Eles são, a gente chama também de terapia-alvo, né? Que são medicamentos que eles atuam especificamente na doença. Os bifosfonatos, eles têm essa adesão na hidroxiapatita do osso. No anticorpo monoclonal denosumab específico, todo mundo que termina com MAB é esse tipo de terapia-alvo ou imunoterapia, a gente chama popularmente. O que eles vão fazer? É feito um estudo específico para entender alguma coisa da célula que você quer agir, que só tem nela. Então, vamos supor, vamos usar cabelo branco só tem o Vitor, de bucomaxilo. Não é.
mas tem bastante. Mas vamos usar esse exemplo. Então vamos criar um tratamento que haja no cabelo branco do Vitor. Então se todo mundo tomar remédio, só vai fazer efeito em mim. Porque esse medicamento foi mirado para tratar essa pessoa. E esses anticorpos monoclonal antibodies, que é o MAB, eles vão agir especificamente num tumor de próstata, num tumor de mama, num melanoma ou numa doença óssea, que é o osteoclasto, daí a célula que ele foca. Então, o denosumab, ele age direto no bifosfonato, é um míssil direto no osteoclasto. É um míssil pro osteoclasto. E aí, apesar dele ter um risco muito maior de desenvolvimento de osteonecrose, a meia-vida é muito menor. Porque se você para de tomar o remédio, depois que ele some, ele não tá grudado, ele não tem esse efeito de mina. Ele sai do sangue e acabou. Isso gira em torno de 6 meses. Você tem um poder de reação muito melhor. E aí o que você faz? Você espera 6 meses, a meia-vida do medicamento cai, a dose que você trabalhava, tempo e dose dependente. O tempo cai bastante, não influencia nisso, e ele vira um paciente normal para você tratar. Aí você faz a extração, aí você faz o implante, aí você trata a osteonecrose. Então, apesar de serem medicamentos que, quando você negligencia, o problema é absurdo, ele dá essa margem de você conseguir ter essa opção de parar o medicamento, né? Só que, infelizmente, ainda são medicamentos muito caros. Todo anticorpo monoclonal gira ali na casa de 5 a 15 mil reais a dose, né? Então, SUS não é tão comum, convênios em geral não liberam para qualquer paciente, para qualquer doença. Daí acaba sendo um perfil de um paciente com poder socioeconômico um pouco maior, né? Mas eu recebo muito caso, voltando lá na pergunta inicial, né? Muitos casos que eu opero em hospital são pacientes de osteonecrose induzida por medicamento, que a gente chama, né? Antigamente a gente chamava de osteonecrose induzida por bifosfonato. Hoje a gente chama de osteonecrose induzida por medicamento. Que são tumores de mama, próstata e mieloma múltiplo, metastáticos, e esses osteoporose, osteopenia e menopausa, né? Que acabam usando. Você deve receber paciente com histórias absurdas, né? Todos os dias e que se acompanha por... Esses pacientes assim se acompanha por muito tempo, né? Bastante tempo. Vira casamento, cara. Vira casamento, né? E imagino que você deve ter muitas histórias. E você trouxe alguns casos aí pra gente. Trouxe, Luiz. Trouxe um caso, a gente foi bastante pra osteonecrose, que eu trabalho bastante, mas trouxe uns casos, não trouxe de osteonecrose hoje, tá? Trouxe de ortognática e de patologia aqui pra gente. E falando de ortognática, que também é um dos teus carros-chefe que você faz muito bem. Gosto muito, cara. Que aparece sempre, né? E esse é mais uma... Você sabe que eu trouxe alguns bucomaxilos aqui, e por mais que a gente fale muito no nosso meio, não é um assunto... Tem gente que não sabe, que tem apneia de sono, tem gente que... Então, hoje, de ortognática, até fiquei pensando o que eu ia trazer pra você aqui, pra gente falar de ortognática, né? Pra fugir um pouco do óbvio. Vou acelerar aqui já, Luiz. Não, tô vendo o caso aqui. Esse é de patologia, mas só pra falar de ortognática antes de entrar nos casos. Tá. Quis trazer pra gente uns casos um pouco mais comuns no meu consultório. Então, o paciente de deformidade facial, ele tem perfis. Então, na instituição, Universidade Federal, na Positivo, dei aula muito tempo com o Zétula, com o Mohamed, que estava aqui, inclusive. Sim. A gente tem outros casos. Mas no consultório privado, o que eu tenho recebido muito hoje são pacientes mais velhos que, por muito tempo, foram tratados de forma errada e que estão decidindo resolver mais. E hoje em dia a gente tem recebido muitos casos também de paciente que não tem deformidade dentária, né? Que a gente chama de deformidade dentofacial. Mordida e face. Não tem deformidade dentária, mas tem deformidade de face, né? Aí, esses casos que tem uma mordida certa, mas que a face incomoda. Que aí a ROF, por exemplo, entrou bastante, ajuda muito, mas não resolve definitivo, né? Então eu quis trazer para você casinhos um pouquinho diferentes, né? Legal. Então esse caso aqui de patologia, Luiz. Então, curiosamente eu não ia trazer, mas hoje eu falei com o paciente, ele me mandou mensagem e aí acabei trazendo. Então o Bruno me autorizou, vou falar o nome inclusive, veio no consultório para mim com uma queixa inicialmente que a namorada percebeu essa alteração da altura da visão dele, ó, tá vendo? Tá. Então, menino jovem, na casa dos 20 anos, começou a ter esse deslocamento de órbita de forma bem curiosa. Aí procurou atendimento, Bruno... Era normal e evoluiu, começou... Não tinha nada, ele percebeu e daí depois começou com visão dupla, né? Quando o olho desloca, o paciente começa a enxergar duplo. Aí ele é sobrinho de um médico aqui de Curitiba, ele mora em Brasília, na verdade. E aí o colega trouxe ele pra cá, aí ele foi atendido inicialmente pelo Dr. Fábio Martinelli, otorrino do Nações. Aí o Fábio, a gente opera alguns casos complexos juntos, me chamou pra gente assumir, né? Então a gente percebia esse deslocamento da órbita esquerda dele, tá vendo?
Sim. Comparado à órbita direita. Aqui nessa foto de baixo a gente consegue perceber bem. Aí que fala, mas o que isso aí tem a ver com a boca, né? Tá olhando o olho, no podcast falando com um dentista. Mas a gente já vai chegar lá. Então, deslocamento de um dente. Intraoral, o que a gente percebia era isso. Deslocamento desse premolar para lateral, que ele relatou que não tinha. E um aumento de volume aqui no fundo de vestíbulo, que para quem não é dentista é sutil. Mas se você passa o dedo, você percebe que não era condizente, né? Tá. Aí foi pedido tomografia. Eita, perdão. Cancela ali. Aqui. Isso, não era tanta foto. Pode voltar lá, desculpa. Não, tá tudo bem. Então, era essa imagem que a gente tinha, esse deslocamento dos dentes aqui, né? Que também não existia. Não existia, foi o que ele percebeu. E aí na tomografia, tá aqui, ó. Com as setas, isso aqui é tudo tumor. Então, um tumor que se estendia... porção medial do nariz, invadindo o lado contralateral, né? Então, um tumor do lado esquerdo que vai para o lado direito, né? Isso que é contralateral. Rebordo de maxila e o assoalho da órbita. Olha só a diferença que a gente tem. Toda essa área. Menino novo, 20 anos. Aqui na tomografia, essa é uma visão mais para profissional da área da saúde, mas para o pessoal entender, essas são fatias do corpo, como se a gente estivesse cortando no sentido aqui da face, no sentido do nariz e no sentido do ouvido do olho, né? Que a gente consegue olhar as camadas mais profundas. Então, invadindo a região do nariz toda aqui, assoalho de órbita, raiz do dente, rompendo o osso aqui do terço médio da face, avançando o nariz aqui na frente, né? Aí, desculpa, para quem pode colocar uma tarja, a lesão, o espaço. E esse era o tamanho da lesão que a gente retirou. Então, o que foi feito nesse caso, né? Esse é um caso multidisciplinar. Então, para fazer essa retirada, no geral, é feita uma cirurgia que faz corte na face toda para enxergar, né? Mas tinha mais alguma coisa além desses sinais que ia apresentando do olho? Não tinha dor, não tinha nada. Dificuldade para respirar? Um pouco de dificuldade de respirar. A narina esquerda era obstruída, né? Mas a narina direita era permeável. E aí, qual que era a dificuldade desse caso? Para a gente fazer a retirada desse tumor, o que a gente normalmente é feito, né? Então, é feito um corte, a gente chama de Werber-Ferguson, um corte contorna o bigode, contorna o nariz e contorna o olho. E abre a face para enxergar o tumor. Só que, cara, uma coisa é a gente operar um paciente de 80 anos. Outra coisa é um menino de 20, né? Que tem a vida toda pela frente. Então, o que foi feito? Um acesso combinado. Um acesso da bucomaxilo. Então, foi feito uma LeFor, igual a gente faz para cirurgia ortognática da maxila. Então, a LeFor é para a gente baixar a maxila, para quem não entende, o acesso que é feito o corte por dentro do osso, a gente desce o osso, né? Você fez o mesmo movimento. O mesmo movimento. Sem precisar de avanço, mas fez esse mesmo movimento. Faz um guia de mordida, né? Pra colocar a mordida no lugar certo. A mordida dele estava correta, né? Então é feita uma LeFor e aí a otorrino fez uma cirurgia endoscópica nasal associada. Porque esse tumor, ele ia até a base aqui do crânio, né? Ele ia até região mais posterior, que era uma área bem delicada. Então com isso a gente conseguiu, com esse acesso combinado, fazer isso tudo por dentro da boca e do nariz, sem corte na face. Depois, colocado de volta na posição, placas para estabilizar a maxila, uma tela para a pele não entrar para dentro, né? A invaginação de tecido. Aqui a tomo pós-operatória. Aqui era o Bruno no pós-op de 2 semanas, ainda dá para ver ele com a tráqueo aqui. Caramba. E aí hoje eu gravei a tela do meu celular. O Bruno é DJ lá em Brasília. Ah, é? E deixa eu dar um play aqui, cara, só para vocês verem. E quem quiser seguir ainda, cara, o cara é nota 10, o bicho é nota 10, é figura. E a energia dele é isso aqui, ó, é sempre risada. Isso é o vídeo de agora, depois de tratado, tá super bem. Hoje ele me ligou por vídeo, mandou um vídeo que ele tava incomodado com o parafuso. Falei, Bruno, quando você quiser, vem pra cá, a gente tira. Importante que você tá bem, cara. Ele tá sentindo... E ele vai assistir, viu? Ele falou que é pra mandar pra ele vai assistir. Que legal, cara. E ele tá super bem. Super bem, super bem. Melhorou a diplopia, a órbita regularizou, tá comendo normal, vida normal, né? O nariz não entope mais. Não entope mais. E ele falou que respira até melhor, cara. Ele falou que quando respira dá... Neossoro do lado da cama não precisa mais do neossoro. Enfim. Que legal. E esse caso é um caso que não precisa acompanhar mais? Era uma... Não, acompanha. Benigno, ele vai repetir... Agora ele vai fechar 2 anos de operado, Bruno. Ele vai repetir exame agora de 1 ano, de 2 anos. Tá. Mas ele já tá em follow-up anual, né? Ele ficou em acompanhamento ali de 3 meses no início, depois 6 meses, e agora ele já tá... Agora vai fechar 2 anos e vai ficar de ano em ano. Vida normal. Vida normal, 100%. Faz show, faz vida normal. Que caso bonito. Aqui o segundo caso é esse caso que eu falei pra você que a gente recebe muito no consultório, né? Acho que a maioria dos colegas recebe bastante.
Você trouxe pra gente o Jonatas recentemente ali para conversar. O Ortoface fez uma palestra recente com o Jonatas, ele falou bastante disso também. Uma paciente mais velha, a Marisa, 46 anos, com uma queixa de sorriso gengival, né? Dificuldade de selamento labial, mordida aberta anterior. Sorriso gengival, muito comum, né? Muito comum. Aqui no sul, muito comum, né? Muito comum. É muito regional essas coisas, né? 100% tem indicação cirúrgica? Depende. Isso você vai fazer em análises, a gente chama de análise cefalométrica, né? Que é a análise de exames do crânio. Então, numa forma ideal, a gente tem proporções de terço. Terço inferior, terço médio e testa, que é o terço superior, eles devem ser proporcionais. Se a gente tem uma alteração nesse aspecto, a gente faz um diagnóstico de excesso vertical de algum dos ossos. Pode ser a maxila, que faz sorriso gengival, pode ser a mandíbula, que tem aquele aspecto de face longa, né? Que são casos difíceis de tratar, inclusive. Alguns casos são tratados com gengivoplastia, outros casos dá para fazer com ROF, mas a grande verdade é que quando o problema é ósseo, o osso é a fundação do tecido mole. Isso eu sempre falo para os pacientes. Se algum paciente estiver assistindo, é uma frase que eu repito bastante no consultório. Ninguém vai construir uma casa num terreno lamacento. Você precisa de uma fundação. Então, se esse esqueleto ósseo não está estável, a gente não consegue um tecido mole estável. Então a gente precisa, para deformidades ósseas importantes, se você não corrige o osso, você só mascara o problema. E esse é um caso de sorriso gengival que tem que ser tratado cirúrgico, né? A Marisa já tinha usado aparelho, ficou insatisfeita, tinha deglutição atípica, que é quando a língua projeta na hora de falar, e isso abre mais a mordida aberta, né? Então a gente tinha esse aspecto de mordida dela, ó. Aqui desse lado, quando ela engole, a língua entrava nesse buraco aqui em específico. Os modelos de gesso dela, né? A Marisa já tá agora para 1 ano e meio de operado. Tomografia pós-operatória, mais pra gente ter uma logística de pós-op. Então foi feito impacção dessa maxila com o que a gente chama de giro anti-horário, né? Que é quando a maxila ela impacta, ela não faz movimento de gaveta linear. Ela impacta mais na frente do que atrás. Isso permite com que a mandíbula avance, né? Para melhorar um pouco essa deficiência que ela tinha do mento. E aí, pós-operatório... Nossa. Cara, para uma mulher de 46 anos, a gente teve uma mudança facial que... Rejuvenesceu também. E aí, o legal desses casos, acho que todo mundo que vem aqui deve falar que quem vê não sabe dizer o que aconteceu. Fala, pô, operou o nariz? O que você fez? E a verdade é que ela tinha uma deformidade óssea que foi corrigida, né? Sim. E esse é um caso que eu tenho recebido bastante no consultório. Pacientes mais velhos que agora estão mais dispostos a tratar, têm mais condição de tempo, de dinheiro, enfim. E, cara, que eu fico muito satisfeito. A Marisa é uma que, quando ela chega lá, ela tá sempre sorrindo. Ela tá feliz da vida. Agradece muito. Ortognática é muito gostoso, cara. E ela tinha alguma dificuldade de função aqui ou não? Um pouco de fala, né? Selamento labial, porque com essa mordida aberta anterior o som sai muito anasalado, né? Um som mais difícil. Mas não tinha dificuldade respiratória, por exemplo. Não tinha uma paciente magra, não tinha apneia. E no caso como esse, ela precisa fazer algum acompanhamento com fono pós-cirúrgico? Para pacientes de deglutição atípica, que é quando o paciente engole e não põe a língua no céu da boca e põe a língua nos dentes, é interessante fazer acompanhamento de fono, porque senão essa mordida pode voltar. Então, para todo mundo que tem essa mordida aberta e não teve o hábito de chupar chupeta ou chupar dedo, desconfiar sempre de que o paciente não engole direito. Porque engolir, ninguém te ensina a engolir. Você aprende. Importantíssimo isso. Importantíssimo. E isso eu recebo bastante no consultório, viu? Hoje, a grande maioria dos meus pacientes classe 2, não digo a grande maioria, uns 40% tem um pouco de deglutição atípica. Então, engolir ninguém ensina, você aprende sozinho. Sim. E se você aprendeu errado, a mordida é influenciada. Então, se você tem um caso de um paciente mais velho, a fonoterapia, né, que é feita com a fonoaudióloga, ela é muito importante para ajudar. O ortodontista ajuda, né? Coloca tipo uns spikes no dente que o paciente vai engolir e fura a língua. É meio tortura, cara. Isso dá um pouco de dor. Mas eu recomendo normalmente fono, cara. Eu tenho um caso que até a gente teve que pôr o aparelho depois de volta, porque ele continuou engolindo errado. Só que os mais jovens aprendem mais fácil. Um paciente de 40 anos, difícil. 46 anos engolindo assim. E ela pode voltar como era antes? A mordida? Não, antes não. Os dentes, ela tinha uma deformidade dentofacial. A parte esquelética a gente corrigiu. A parte dentária pode voltar, né? Então,
a fonoaudióloga ela é muito importante nesse aspecto. A Marisa tá fazendo acompanhamento, inclusive. Ela é uma paciente que é bem caxias, assim, bem rigorosa no tratamento, ela tem feito. Isso tudo pela força muscular mesmo. Da língua, que é muito forte. Muito. Tanto é que se você ficar apertando a língua no céu da boca, final do dia, dor de cabeça, né? Muito comum de apertamento. Por língua forçando, né? Imagina o que isso não faz na raiz de um dente, que é da grossura de um palito de fósforo, né? Que são os dentes de baixo, por exemplo. Que caso bonito. E aí trouxe um último caso, 3/4, mento melhorado, terços melhorados, né? E ela percebe que ela rejuvenesceu? Muito, cara, muito. A filha dela fala, minha mãe sempre foi assim, ela só não sabia. E a Marisa que talvez legal. Assista aqui. E esse é um caso recente, cara, de 30 dias, mas eu quis trazer porque eu acho que é um caso que é diferente e é um pouco mais comum. Um paciente que não tinha uma deformidade dentofacial, mas tinha uma deformidade facial mesmo, óssea. Então, a mordida do Wagner era uma mordida que, quando a gente olhava isoladamente, não chamava muita atenção. Encaixadinha ali. Mas na face, olha como esse lado direito dele era mais caído do que o lado esquerdo, tá vendo? Como se o plano da mordida fosse inclinado, né, Luiz? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Fazer o que... hoje em dia é muita palavra em inglês, né? A gente chama de protocolo surgery only. Mas na verdade é cirurgia isolada. Apenas cirurgia. Que é a cirurgia ortognática para correção da deformidade óssea sem a gente mudar a mordida. Porque a mordida dele não incomodava, né? Então foi feita uma cirurgia ortognática de maxila e mandíbula com estabilização da mordida do jeito que ele estava. E aí, aqui, a mordida pós-operatória, ele tá com 30 dias de operado, tá? Então, esse é um caso que não tô nem com a tomo dele pós-op ainda. Tá. E aí, ele saiu de uma mordida que era assim, aqui com 30 dias de operado. Aqui, ortognática minimamente invasiva, né? Já falou bastante com os amigos aí. Olha como não incha muito pouco. Quantos dias depois? 30 dias. 30 dias? Essa foto é de 7 dias, cara. E ele 30 dias ele tá comendo? Comendo com limitação, né? Mas tá abrindo a boca, comendo. O que é importante falar, né? Aqui o perfil dele antes, só pra mostrar que a gente consegue melhorar também anteroposterior, né? Que não era a queixa dele, mas na ortognática a gente permite. É lógico, ainda tem muita coisa pra desinchar, enfim. Esse é um caso que vai ficar lindo, cara. Esse caso vai ficar lindo. Depois eu te mostro. Ele tinha alguma queixa por essa assimetria, por alguma dor de cabeça, alguma coisa assim pela mordida? Sim. O problema das assimetrias, Luiz, é que o paciente acaba mastigando muito de um lado só. Então, é como... Eu gosto de comparar o paciente que tem uma perna maior que a outra. Acaba acontecendo que você usa mais um lado do que o outro e a musculatura também acompanha isso no decorrer da vida, né? Desequilíbrio. O Wagner, por exemplo, na casa ali dos 35 anos. Então, isso a longo prazo gera muito problema articular. Então, pensa você, com um sapato de uma altura e outro de outra. Usa isso por 30 anos, o mesmo sapato. O seu joelho e o seu quadril vão pagar o preço disso. É inevitável. Então, o paciente assimétrico, no decorrer da vida, ele vai tendo problema articular. É inevitável. Não tem como isso não acontecer. Um problema que pode comprometer e evoluir para um caso cirúrgico de tratar? Sim, aí eu acho que o Leandro Klippel, o Mohamed podem falar melhor do que eu, porque eu não trato ATM, né? Mas são casos que evoluem para prótese. O Cassano que estava aqui também, né? Sim. Que são casos que evoluem para prótese no médio e longo prazo, né? Então, corrigir esse posicionamento para você ter uma mordida estável, trocar o sapato para eles ficarem do mesmo nível, é muito importante para a saúde articular. E quanto antes isso acontecer, melhor, né? Isso é muito importante. Então, hoje, no consultório, eu tenho recebido casos, não é o mais comum, mas eu tenho recebido com mais frequência casos que nem esse. Paciente com a mordida boa, mas que tem essas assimetrias que já foram falados que Hoff ia tratar, já foram indicados para gengivoplastia, por exemplo. E ele tentou outros? Não tentou. Felizmente, ele caiu num colega muito competente aqui de Curitiba, que percebeu isso já, o Dr. Rogério, da Seupar, uma clínica bem tradicional aqui de Curitiba, inclusive. Ortodontista. Ele é protesista. Rogério é protesista. Rogério é da velha guarda da odontologia. Ele com o Zétula são caras muito competentes aqui da geração deles. O Rogério me ligou e falou, Vitor, acho que esse caso é cirúrgico, o que você acha? Eu falei, não, Rogério, gengivoplastia não vai ajudar, cara. Tem que fazer cirurgia ortognática. E, cara, esse aqui, paciente feliz da vida, cara. Feliz da vida. E aí, falando da alimentação que você falou, né?
esse é um tabu, cara, que eu brigo um pouco, que hoje em dia a minimamente invasiva trouxe uma impressão de que você, com a minimamente invasiva, vai sair da cirurgia e vai comer um churrasco. Na prática, o que é a cirurgia ortognática? É uma fratura planejada que você coloca o osso no lugar novo que você quis. Ponto final. É uma fratura óssea que você coloca o osso no lugar novo. Se o corte vai ser gigante ou se o corte vai ser bem pequenininho, isso aí é problema ou qualidade do cirurgião. Uhum. Mas a fratura, qualquer fratura, seja de braço, de quadril, de perna, de dedo, de boca, de osso, tem um processo de cicatrização. Então, usando de comparação uma fratura de braço. Numa fratura de braço, 30 dias de gesso, 28 dias, né, 4 semanas, e 90 dias de restrição de esforço. Numa fratura de boca, eu brinco que é 30 dias de gesso imaginário, então é 30 dias de engolir direto. Pode mastigar um pouquinho? Pode, mas a placa não foi feita para aguentar a mastigação. A placa foi feita para estabilizar o osso no lugar novo, ponto. Passou 30 dias, a gente tirou o gesso. Aí vai poder, arroz, feijão, o trivial a gente já vai voltando aos poucos. Mas coisa dura, não dá pra voltar, cara. Porque senão, como a gente fala de milímetros, se você come uma coisa e isso desloca 1 milímetro, o resultado excelente, que foi planejado com planejamento virtual, no Dolphin, que a gente trabalhou milimetricamente para conseguir, ele fica ruim. Em quanto tempo que ele poderia? Que a face vai estar bem estabilizada. O ideal pra gente que... Para orientar o paciente, né? Que ele tá em casa e você não tá do lado do paciente o dia inteiro. Então, a gente tem que orientar um pouco mais agressivo, né? Para quando ele fugir, a gente tem uma margem de segurança. Cara, 30 dias dieta líquido pastosa, engolindo mais fácil, mastigando mais pela percepção do que como função. E ali os primeiros e mais 2 meses para fechar 90 dias com uma dieta branda. Então, arroz, feijão, frango desfiado, uma carne de peixe que é mais molinha, polenta, legumes cozidos. Mas, por exemplo, maçã, legume cru, amendoim, torresmo. Melhor, aí é igual quebrou o pé. Tirou o gesso, vai jogar futebol? Não vai, né? Então, tem paciente que faz. Faz, né? Faz. Pô, já um torresmão ali, já no eu não tive, até hoje, graças a Deus, só. Não é madeira, mas bate na madeira. Mas se você for ver, tipo, os caras... Fala com o Carline pra você ver. Carline deve ter um monte de caso. Um monte de caso. Então, eu já ouvi várias histórias, cara. Uma história que eu gosto de um amigo meu, dos meninos lá do Rio. De um paciente que bateu pizza no liquidificador no primeiro mês, cara. Não, eu nunca tive isso. O que eu já tive foi um paciente que... Eu brinco que assim, vocês operaram a boca, não o estômago. Então tá com vontade, foi no churrasco, o amigo é sacana, chamou pro churrasco, corta fininho a carne e engole direto, cara. Mata um paciente meu engoliu um McNuggets. Ele queria comer um nuggets de frango, cortou e engoliu direto, cara. Inteiro? Em metade. Até então essa é a minha melhor história de engolir, cara. O problema era mastigar? O estômago tá bom, né? Não mastigou. Depois, e aí, foi bom? Ele falou, cara, pior que não foi, cara. Não teve. Matou a vontade, mas não foi. Aí, se for assim, o torresmo até dá. Não, mas daí engolir torresmo direto é sacanagem, né, cara? Não tem como. Nuggets, tudo bem. Nuggets, tudo bem. E que esse paciente agora, ele retorna pra você? Esse último? Retorna. Eu sou muito metódico, Luiz. Acho que talvez você deva perceber que eu sou bem metódico em planejamentos e sequências, assim. Então, normalmente, como eu me preocupo muito com o resultado, cara, eu vejo o paciente na primeira semana 2 vezes. Então, dou alta pro paciente, 3 dias depois ele vai pro meu consultório. 7 dias depois ele volta, fechou 2 vezes na primeira semana. Daí eu vejo ele semanalmente até fechar 1 mês, para ver como é que tá a comida, para orientar ele semana a semana e não criar um plano de acompanhamento, né? Então eu falo, essa semana você vai comer isso. Essa semana a gente vai fazer esses exercícios. Vamos mudar agora as compressas para esse jeito. Conversa com a físio para esse jeito. Então, o primeiro mês é rigoroso esse acompanhamento. Passou o primeiro mês, que é a situação do Wagner, a depender da mordida, a gente muda de 21 em 21 dias ou de 15 em 15 dias. E aí, isso vai, conforme o paciente vai evoluindo, até fechar 3 meses. Fechou 3 meses, aí vai depender de se tá estável, se a mordida tá fechada, se já tirou o aparelho, quando é um caso que tem ortodontia associada. Mas eu normalmente gosto de ver os pacientes 6 meses com uma certa frequência. Passado isso, a gente vai distanciando, né? Tá.
O que acontece muito é que passou um ano eles já não voltam mais, né? Mas aí a gente acompanha no bem. Instagram. A gente vê no Instagram, vê foto. Tô te vendo, viu? Mas normalmente eu tendo a fazer esses acompanhamentos. Acho que os colegas acabam fazendo assim também, a grande maioria acaba fazendo. Perfeito. Doutor, uma coisa que eu não queria deixar passar, e é um assunto que a gente fala muito aqui. Pisquei aí, eu já fui. A gente não tá nem tô vendo. Desculpa, cara. Que é isso, eu falo tá bastante, maravilhoso aqui. O pessoal que lute aí, até meia-noite a gente tem tempo. Então, vamos lá. Ai, perdão. A gente vê muito na bucomaxilo uma resistência por parte da ortodontia. Às vezes não querendo encaminhar, e eu tenho trazido esse assunto muito aqui para tentar tirar Entender isso, um né? pouco melhor e mudar, né? Porque muitos dentistas também não sabem da ortognática e dos benefícios que trazem, né? E a ortodontia também, assim. E o ortodontista é o cara que encoraja o paciente a fazer uma cirurgia, muitas vezes, né? A verdade é que o orto acompanha mais do que a gente, né? Pois é. E o que você poderia falar para esse ortodontista que às vezes é um pouco mais resistente, às vezes não quer encaminhar o paciente? Assim, Luiz, o que acontece muito? Eu sou me atrevo a dizer que eu sou o mais novo aqui, que passou por aqui, tá? Acho que o pessoal eu sou talvez a terceira geração da bucomaxilo, se for pegar a geração do Carlini, a geração do Mohamed, eu sou a terceira geração. Os mais velhos sofreram muito com isso, cara. Muito. Principalmente em Curitiba. A ortodontia de Curitiba do passado era difícil. Ainda é um problema, mas eu não crucifico o ortodontista. Porque é igual a estomatologia, cara. Talvez a estomatologia tenha me deixado calejado pra isso. Às vezes o colega, não é que o colega não tem competência, mas o colega não tem a experiência. Uma frase do Carlini, né? O Carlini um dia virou pra mim, tava eu e o Guilherme junto. Ele falou, cara, vocês podem até um dia serem melhores do que eu, mas mais experientes vocês não vão ser. Não tem como. O cara tem muito mais velho, né? Então, experiência, capacidade você adquire e corre atrás. Experiência você ganha com o tempo. Ponto. Não tem. Isso em qualquer área, cara. Seja ou da área saúde ou não. E tem muito ortodontista que acaba não tendo a experiência da ortognática. E aí, quando ele recebe um caso de deformidade, é muito natural ele querer resolver do jeito que ele trabalha. E até então a gente não tinha ferramenta de podcast, gente falando de deformidade. E isso gerava muita insegurança pro colega. E aí tem muito aquele bairrismo, né? Do ortodontista fala, pô, eu sou a referência da minha região. Fica feio encaminhar. O mais velho era muito, muito comum isso, né? Então, na cabeça dele, ele não teria realizado o trabalho dele direito se encaminhasse para uma cirurgia. Às vezes o cara se sente meio incompetente nesse aspecto, mas a verdade é que não, cara. Eu acho que é falta da experiência. O que eu oriento, cara? O nosso papel como cirurgião é mostrar casos que são o normal, porque é muito fácil o ortodontista ver o problema, porque acaba sendo o problema ele é sempre mais reportado do que o sucesso. Então isso em qualquer área. Por isso que o jornal é só tragédia, né? Você vai dar notícia bonita no jornal, ninguém assiste, pô. Então, mostrar pro ortodontista que o caso normal, o normal não é ter problema. O normal é dar certo. Se o ortodontista trabalhar direito e o cirurgião trabalhar direito, vai dar certo. E o nosso papel como cirurgião, isso eu aprendi no Rio, na UERJ. Quando eu fiquei no estágio lá. O nosso papel lá, como cirurgião, é orientar o ortodontista o que ele tem que fazer para esse paciente que não é o normal dele, mas que pra gente é normal. Então, o que eu faço hoje em dia? O que o Carlini fez muito, o que o Zétula fez muito, o que o Leandro, a Rafaela, o Delson, o Nelson fizeram muito, que são os caras aqui de Curitiba, né? O Lioge, que passou aqui, de Maringá. Pô, você assistiu mesmo. Eu gosto muito desses caras, cara. Eu me espelho muito nesses caras, cara. Esses caras faziam muita cartinha, né? Pro colega ortodontista. Hoje em dia, a gente tem a facilidade do vídeo, do WhatsApp. Então, o que eu faço? Pra gente tirar essa questão só do ortodontista acompanhar o paciente que vem comigo para cirurgia ortognática, eu acompanho na fase ortodôntica prévia. Então, vai ter 1 ano e meio de ortodontia. Eu vou ver o paciente de 90 em 90 dias. Então, o paciente vem no meu consultório, eu moldo o paciente, eu mesmo moldo. Não mando no laboratório, eu moldo. Vazo o gesso e eu pego os modelos para ver como que tá a mordida quando a gente coloca em classe 1, né? É uma conversa para mais para frente, mas a gente busca normalmente na ortognática a estabilidade da mordida. A fundação da ortognática
Do mesmo jeito que a fundação da casa é as vigas lá, a fundação da ortognática é a mordida. Por isso que a gente tem essa fase ortodôntica prévia. Eu vejo essa mordida nos modelos, e se eu não vejo que tá legal, eu seguro esses modelos e mando uma foto para o ortodontista. Daí eu falo, doutor Carlos, olha só, eu colocando a mordida em classe 1, que é o que a gente vai querer depois, não é o que ele tá agora. Às vezes o paciente tem a mordida classe 2 severa, classe 3 severa, eu quero a mordida no lugar certo. Classe 1 seria a posição que você futura perfeita. O teoricamente ideal. Desejável. Né? Que é a linha média coincidente, os caninos numa relação certa entre os caninos e premolares inferiores. Tá. O paciente escuta classe 1, mas classe 1, classe 2, classe 3, mas isso é uma relação de mordida e não de face, né? Face é outro diagnóstico, mas acabou virando normal falar classe 1, classe 2, classe 3. A gente coloca a mordida em classe 1, bate linha média, bate canino, e às vezes o que acontece? Quando você faz isso, você percebe. Aqui desse lado, o molar tá um pouco para cá. O incisivo aqui, ele tá jogado muito para frente. Idealmente, ele deveria ficar um pouco mais para trás. Esquece cefalometria. Bem visual. Isso, o meu paciente consegue ver isso. Eu mostro pro paciente. Isso é no olho mesmo. No olho. Você é da área, né? Os meninos estão aqui filmando. Se eu mostrar para eles, eles vão entender. Porque o paciente percebe que não tá legal, sabe? Feito isso, eu faço um vídeo. Doutor Carlos, olha só. Tá indo legal. Para agora, olha só, quando eu coloco na linha média na classe 1, tá vendo que esse dente encosta antes? Vamos tentar melhorar esse dente mais para cima? Porque eu preciso dessa estabilidade de 3 pontos. É a mesa. Você não vai ter uma mesa com um pé de cada altura. Você precisa dessa estabilidade. Manda o vídeo, vai pro Dr. Carlos, o Carlos faz o ajuste da mordida, 90 dias ele volta. Eu moldo. Cara, dificilmente eu tenho casos que não voltam do jeito certo. Porque o ortodontista percebe isso, é visual. E não é incompetência do cara. É porque o cara às vezes não tem esse norte, cara. E às vezes nem o professor que ele teve deu esse norte. O professor da horta às vezes não deu nem WhatsApp pro cara mandar mensagem, entendeu? Então, a gente como cirurgião, a gente como professor, eu que dou aula, os colegas que estão aqui, vieram aqui, a maioria também professores aqui de Curitiba, da região, do Paraná em geral, Santa Catarina. A gente tem a capacidade e tem a obrigação de tentar ajudar esses ortodontistas. E o que acontece muito, cara, é que a gente cria um laço que o ortodontista fala, poxa, Vitor, ninguém nunca fez isso comigo, cara. Os caras só falam, não tá legal. Ou vou ter que segmentar. Hoje em dia, cara, o Guilherme, a gente segmenta muito pouco caso, cara. Até porque quando a gente segmenta, isso gera muita instabilidade na cicatrização. Então, se você conseguir orientar o ortodontista para estabilizar essas mordidas, a gente ganha em resultado pós-operatório e segurança, cara. Então, o que é o segmentar para o paciente? Então, pega essa mesa, 4 pés. Os 4 pés estão tortos, um em cada altura. O segmentar seria eu cortar os 4 pés, nivelar esses pés sem mexer no chão, nivelar eles em altura, então a mesa ela vai ficar com os pés um de cada altura e parafusar isso no lugar novo. Não seria muito melhor se eu não cortasse esses 4 pés e estivesse com essa mesa bem estável? Então, quando a gente segmenta, a gente aumenta a chance de insucesso, aumenta a chance de recidiva, e as consequências do insucesso da segmentação, quem é cirurgião sabe, cara, são muito ruins. E normalmente segmentação é por falta por um preparo ortodôntico não ideal. Não vou falar incompetente, não ideal. E que isso poderia acontecer com conversa nesse aspecto. Então, o celular hoje, cara, é uma ferramenta que ajuda muito, cara. Você fazer o vídeo, mandar pro orto, ligar pro orto. Não precisa... Eu fazia muita carta. Na Positiva a gente fazia muita carta com os alunos, né? Porque lá é um pouco mais difícil, o volume é muito maior. Mas, cara, não me toma nada. Moldei o paciente, a Nara vazou o gesso, tô conversando com ele, chegou o outro, liberei outro paciente e ela fala, doutor, tá pronto. Pego os modelos, olho, filmo. Doutor, é assim, assim, assado, olha aqui. Não me toma nada, cara. Mas eu ganho muito com o tempo. Isso faz com que o próximo paciente que chegar para ele vai estar muito mais seguro de mandar. Encaminhar. Isso. Né? Então, eu acho que o caminho vai ser inevitável, vai melhorar. Amanhã vai ser sempre melhor do que hoje. Mas o nosso papel como cirurgião não deve ser de criticar e culpar o ortodontista. Ou imaginar que ele já saiba. Porque não tem como, cara. Se os meninos virarem pra mim, pra editar esse vídeo, você tem que mexer assim no aplicativo tal.
Eu não tenho ideia, cara. Sabe nem por onde começar. Eu não tenho ideia. Eu vou falar, pô... E não é teu dia a dia. Não é meu dia a dia. Então, se eles me ensinarem, eu vou conseguir fazer isso, entendeu? Eu acho. Na verdade, eu acho que não. Mas a gente que trabalha com isso é mais fácil de explicar. Essa é a grande verdade. E aí existem os cursos de capacitação, né? Que ajudam muito. Então, o Paulo José Medeiros, né? Que é um dos nomes grandes da velha guarda da bucomaxilo. Paulo José tem o livro Cirurgia Ortognática para Ortodontista. Pô, genial, cara. Numa época que não tinha vídeo, não tinha... Era uma ferramenta e é um livro, cara, recomendo. Para quem é aluno e estiver assistindo, esse é um livro que eu recomendo muito, muito ler. É um livro didático, de bastante imagem. E tanto o ortodontista, que não entende, quanto o aluno de residência, quem está estudando para residência, ou até o bucomaxilo que não estudou ortognática, que foi para o trauma, que foi para patologia, ele ensina de uma forma fácil o que é a cirurgia ortognática, sabe? Então, e hoje o celular tá para isso, cara. Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, me alonguei muito, eu não critico, cara. Eu acho que o nosso papel é tentar ajudar o colega e no final a gente tem retorno. Gentileza gera gentileza. E o paciente, no final, cara, gosta muito disso, porque ele não quer um caso que o ortodontista e o cirurgião nem se conhecem, nunca ouviu a voz do outro. O paciente quer se sentir abraçado pela equipe. E foi esse o tempo que não existia a equipe, que era cada um por si e o paciente estava no meio da guerra ali sozinho, sabe? Então a gente tem que tentar... E a minha geração é mais assim já, sabe? Sim. O Matheus de Floripa, pessoal, acho que da minha geração em geral, o Matheus, o Lucas, o Maurício, a gente vive, o Márcio aqui de Curitiba também, a gente vive essa geração um pouco mais de comunicação e a gente tem que, já que a gente tem esse privilégio de ter vivido isso um pouco melhor, a gente tem que usar essas ferramentas e acredito que isso vai ser melhor mais pra frente também. E até uma forma de orientar, e não é, acho que talvez não seja nem a questão de criticar, mas de explicar de uma forma didática para que essa rede continue. E às vezes o ortodontista imagina que esse paciente, eles vão encaminhar e não vai voltar. Que ele vai perder o paciente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Aí vai um pouco do caráter do cirurgião, né? Mas dificilmente alguém rouba paciente, cara. Hoje em dia, ninguém rouba. Não tem mais isso, né? É uma frase que meu pai fala e eu falo muito hoje. Quem faz de tudo um pouco, não faz nada direito. Então, eu não quero fazer ortodontia nunca, cara. Não quero ser ortodontista. Eu quero... O que eu já faço já me dá trabalho. Sim. Então, se o colega rouba e faz orto e faz dentística e faz... Não que o cara seja incompetente, mas não dá tempo do cara se aprender mais de uma coisa só, sabe? Então, não se prendam ortodontistas com essa questão o cirurgião vai roubar seu paciente. Não vou falar que não vai acontecer porque eu não controlo o mundo todo, mas a chance é bem menor, cara. Menor. Do que de ter um resultado melhor e todo mundo ficar feliz, sabe? Que baita conversa. Obrigado. Que baita conversa, que baita aula e informações extremamente importantes para os pacientes que a gente falou aqui de pequenas lesões, 2 ou 3 semanas, talvez um dos podcasts mais explicativos aí que fala sobre as lesões, que isso acaba sendo uma utilidade pública para os pacientes, né? Eu espero que a gente consiga ajudar as pessoas, cara. Eu me sinto nessa obrigação, assim, de tentar ajudar bastante gente. Tive uma formação SUS, cara. Fiz federal, fiz residência no Erasto, com bolsa MEC, então a sociedade pagou minha formação, sem sombra de dúvidas. Se a gente puder ajudar uma pessoa que seja aqui de Curitiba, região, ou onde quer que seja, para mim, uma pessoa... É uma forma de devolver feliz, também. E o que depender da gente, esse foi um dos objetivos desse projeto, é de tentar levar o máximo para pessoas que precisam e que às vezes não sabem que tem, ou de alguma forma encorajar, né? E casos como você mostrou aqui, de um tumor, se alguém vê esse tumor numa imagem, seria complicado e você resolveu, o paciente está bem, como que ele chama? Bruno. O Bruno. Tá tocando na noite, continua com a vida normal. Então, tem profissionais capacitados para devolver a vida normal para o paciente, né? Que seja uma forma de encorajá-los. E você faz muito bem. Obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Viu, curtiu fazer? Curti. E um micro parênteses, cara. Agora um micro parênteses. Queria agradecer você, cara. Vou falar 2 nomes aqui, cara. Tanto o Luiz quanto o Fábio Mariotto. Vocês
foram caras que me ajudaram muito na minha formação, cara. Isso. Então, na época que eu ainda era residente, pô, vocês me deram a oportunidade de ir em cursos que vocês criaram e chamavam caras espetaculares. E eu assisti isso numa época que eu não tinha condição financeira, não tinha contato, minha família não tem contato na odontologia. Então, eu sou muito grato a vocês mesmo, cara. O que eu sou hoje é uma parcela com certeza de você e do Fábio. E eu guardo muito carinho. Aí, alguns nomes: João Carlini, Laurindo Sassi, José Luiz de Senha, o Cleto, Cássio, José Miguel da Estômato, Juliana Schussel da Estômato, e enfim, vários, Zétula, Mohamed, meu grande amigo Guilherme. Eu sou muito grato, cara. Acho que me sinto um cara muito privilegiado de ter a oportunidade de ter convivido com vocês. E hoje, o que eu sou é um pouquinho de cada um que eu convivi, cara. Então, obrigado mesmo. Que isso, cara. Eu recebo tudo isso e eu nem sei nem como absorver tudo isso, cara. Nada, isso é muito grande para mim, porque eu falo aqui que eu sou fã de vocês, pelo que vocês fazem, nas condições que muitas vezes fazem, e entregar tudo isso e ver aqui você falando com esse brilho no olho e de alguma forma o Fábio também vai ter a mesma sensação que eu tive de perder o fôlego aqui com uma mensagem como essa. E, cara, sem palavras para te agradecer por estar aqui, viu? Que é isso. E por todo esse esforço, cara, de Londrina para cá, com tudo tô isso. Meio virado, cara. Tô muito feliz que tenha dado certo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui, pelo carinho com que você sempre tratou a gente. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para você que ficou até agora, muito obrigado pela participação e pela presença aqui, de ouvir casos como o Dr. Vitor trouxe aqui, que de alguma forma você possa se encorajar a resolver determinado problema. Se você se identificou com isso, entre em contato conosco, entre em contato através das redes sociais do Dr. Vitor, que vai estar aqui na descrição desse vídeo ou desse corte, e que de alguma forma a gente possa te encorajar a resolver aquele problema que tanto te incomoda. Agradeço a MaxFix, a Neo Custom, a Ortofácil Não Complica, porque sem eles tudo isso não aconteceria. Para você que ficou até agora, fique bem, fique em paz e até o próximo episódio. Até mais.